Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de dar continuidade num assunto que eu tenho abordado bastante aqui no canal desde antes da saída do Bob Iger, que é justamente a transferência de poder, né, entre os Bobs, do Bob Iger pro Bob Chapek, e vários motivos pelos quais, né, isso está sendo visto como uma catástrofe. Então, vamos lá! Então pessoal, em primeiro lugar, só explicando rapidamente para vocês, Bob Iger é o ex-CEO da Disney, né? Ele foi o controlador da Disney, digamos assim, quando a Disney comprou a Marvel, comprou a Pixar, comprou a Lucasfilm, comprou a Fox. Ele fez uma gestão muito positiva, ele ajudou a quadruplicar, né, o tamanho da empresa, ele ajudou a adquirir todas essas grandes franquias que eu citei para vocês, e isso trouxe momentos de glória, digamos assim, para a Disney, principalmente em termos de bilheteria. As pessoas podem questionar ou não a qualidade dos filmes da Marvel, dos filmes de Star Wars, né, dos reboots lá das animações, mas não tem como questionar que foram os anos mais bem-sucedidos que qualquer estúdio já teve na história do cinema sob a chefia do Bob Iger. Aí o Bob Iger queria se aposentar, né, ou pelo menos queria sair do cargo de CEO, só que aí quando ele efetuou a compra da Fox, ele decidiu ficar por mais algum tempo, né, até que essa compra tivesse sido concluída, até que as negociações com a família Murdoch tivessem terminado, e ele de fato fez isso, e aí ele nomeou como seu sucessor o Bob Chapek, que era um cara que tinha formação nos parques da Disney, ele era o chefão ali nos parques, e ele consequentemente, né, o Bob Iger consequentemente se afastou e deixou o Bob Chapek na chefia. E agora, né, algum tempo depois de muita especulação, foi reportado, né, pelo menos por um insider que trabalhava dentro da Disney como um executivo. Eles não citaram o nome, obviamente, porque a pessoa poderia ser processada por isso, mas essa fonte, né, pelo menos falou que o Bob Iger se arrependeu de ter nomeado o Bob Chapek como seu sucessor. E eu devo admitir, né, a escolha do Bob Chapek não foi a escolha mais óbvia, existiam outros candidatos, né, mais fortes, digamos assim, dentro da Disney. Eu não sei se foi uma nomeação direta do Bob Iger ou se o conselho nomeou o Bob Chapek. Eu vou explicar até pra vocês porque eu acho que pode ter tido algum dedo do conselho nessa história. Mas na época, realmente, né, muitas pessoas levantaram as sobrancelhas ali nos bastidores. Pô, por que o Bob Chapek? Por que não algum dos outros candidatos? E obviamente eu sou suspeito para falar dessa situação, né? Quem acompanha o canal sabe muito bem. Eu já li o livro do Bob Iger 2 vezes, é um livro que eu gosto bastante. Ele é um cara que eu admiro muito. Então eu acho que realmente o Bob Chapek não tá conseguindo fazer um bom trabalho, não conseguiu, né, digamos assim, dar continuidade no trabalho que estava sendo feito pelo Bob Iger. Em defesa um pouquinho do Bob Chapek, ele pegou uma empresa de entretenimento no pior momento possível, né? Um pouquinho antes dos cinemas fecharem. O Bob Iger simplesmente entregou a chave, né, do castelo da Disney para ele e vazou. E o Bob Chapek ficou segurando a chave, né, num dos piores momentos da história do entretenimento. Em 2020, né, 2021, os cinemas ficaram fechados praticamente por todo esse período. Então, não defendendo o Bob Chapek, né, porque ele realmente cometeu alguns erros gravíssimos em várias frontes, né, digamos assim, mas eu acho que isso deve ser citado. Ele não pegou a empresa em um bom momento. E não só isso, né, foi falado por uma fonte pro New York Post, então é um enorme jornal norte-americano, que essa, segundo Bob Iger, né, não foi ele mesmo que falou com o New York Post, mas segundo fontes, o Bob Iger considera essa a pior decisão de negócios que ele já fez na carreira dele, e ele começou lá atrás na ESPN, depois ele foi pra ABC, depois ele subiu muito na carreira, e ele considerar, né, o Bob Chapek como a pior escolha, né, a pior decisão de negócio da carreira dele, realmente mostra como ele despreza o Bob Chapek a essa altura. Então aqui, pessoal, a reportagem que eu tô falando pra vocês, né, ó, do New York Post: Bob Iger, ex-chefe da Disney, se arrepende de ter escolhido Bob Chapek como CEO, né? Aqui obviamente não é o Bob Chapek, né? É o Joe Biden. Aqui, o ex-chefe da Disney, Bob Iger, ainda está descontente com a maneira como a Mouse House lidou com sua saída e considera nomear o atual CEO Bob Chapek como seu sucessor uma das suas piores decisões de negócios. Iger, que deixou o cargo de CEO da Disney no início de 2020, como eu falei para vocês, pouco antes da pandemia, se arrependeu de sua decisão, pois o escopo do desafio enfrentado pela empresa ficou claro, segundo o relatório. Ele disse que estava cansado de ser repreendido sobre sucessão e disse: tudo bem,
vocês têm outra pessoa para administrar o negócio, disse um ex-executivo da Disney ao Insider sobre a decisão inicial de Iger de renunciar e nomear Chapek como sucessor. E o executivo inclusive falou que ele já se arrependeu desde o momento que a pandemia começou, porque ele viu que o Bob Chapek não estava preparado, né, para assumir a empresa em um momento tão delicado. E o plano de sucessão, né, era que o Bob Chapek continuaria respondendo ao Bob Iger, mesmo depois dele assumir o cargo, pelo menos por um período transitório, mas isso também não aconteceu. O relacionamento entre os dois azedou, digamos assim, logo de cara. E eles dizem aqui, né, ó, os dois executivos discordaram em vários elementos-chave dos negócios da Disney, incluindo como a empresa deve ser estruturada internamente, como lidar com assuntos políticos e a sua resposta à pandemia. E eles continuam dizendo, né, que os dois tinham suas próprias equipes de consultoria e que as duas trabalhavam meio que de forma rival, né, uma contra a outra dentro da própria Disney, com certeza uma situação muito tóxica que não era o que o Bob Iger cultivava, né, quando ele era o CEO da Disney. E aí, né, aqui eles continuam, talvez a parte mais grave. Iger rapidamente se irritou com o estilo de liderança de Chapek e supostamente descobriu que seu sucessor era um novato em responder a preocupações de gerenciamento de talentos e disputas políticas, como a infame disputa contratual da empresa com a atriz de Viúva Negra Scarlett Johansson e seu confronto com a Flórida, né, com o governador DeSantis. E isso eu mesmo já tinha falado aqui, né, que o Bob Chapek não tem habilidade para lidar com as pessoas, que ele é arrogante, que ele não se importa com opiniões de outras pessoas, ele é quase que um ditador ali dentro da Disney e ele pouco se importa com opiniões de pessoas que já estão lá há bastante tempo. E isso eu também já tinha ouvido falar por várias outras fontes, que os executivos da Disney, né, que eram mais leais ao Bob Iger, ficaram muito confusos, né, com a decisão, o que me faz crer que tem algum dedo do conselho da Disney na nomeação do Bob Chapek. E por que eu acho isso? Porque mesmo em meio a essa crise que a Disney está passando, mesmo em meio a essa situação, né, de 2022, o conselho acabou não só de renovar o contrato do Bob Chapek, como de dar um plus ali, né, de dar um bônus de 20 milhões de dólares para ele, justamente para ele continuar no cargo por mais tempo. Então é meio suspeito que mesmo com uma demonstração, né, de insatisfação do Bob Iger, mesmo com as ações em queda, mesmo com tudo que está acontecendo nos bastidores, o conselho ainda renovou o contrato do Bob Chapek. Então eu acho que talvez o Bob Iger não tenha tido controle total na nomeação do seu sucessor, por isso que muitas pessoas acharam bem suspeito na época, né? Pô, por que ele tá nomeando esse cara? Talvez porque o controle não fosse somente dele. E ele inclusive, né, o Bob Iger inclusive acabou acelerando o processo. Isso também já tinha sido noticiado, né, mas vale a pena citar aqui pra vocês, porque era pra ele ter ficado até o final de 2020, mas as tensões, né, entre ele e o Bob Chapek estavam tão grandes que ele meio que falou, ó, assume aí então, falou, né, ele continuou com um cargo provisório ali, digamos assim, de conselheiro e etc, mas agora, né, fica bem claro que o Bob Chapek não utilizou, né, o Bob Iger como um conselheiro nesse momento. E na situação delicada, né, que aconteceu lá no estado da Flórida, o Bob Iger ficou abertamente contra o Bob Chapek. Foi reportado pela CNBC, né, posteriormente, que o Bob Chapek não gostou nem um pouco disso. Isso aumentou ainda mais o atrito entre os dois. E aqui, né, ó, as tensões entre Iger e Chapek supostamente permanecem altas, com a dupla trocando pouco mais que uma saudação cordial ao cruzar caminho na conferência de Sun Valley no início deste mês. E agora, né, o ponto que mais defende, digamos assim, o Bob Chapek é que é normal que isso aconteça em transições muito grandes, né? Tem até uma série sobre isso, né? A série Succession, que trata muito desses questionamentos aí dos bastidores, quem vai ser o CEO, os membros do conselho votando, né? A série Succession é sensacional e aborda muito bem esse tipo de assunto. Então, é comum, né? A fonte mesmo fala que isso aconteceu quando Bob Iger entrou para substituir o Michael Eisner, né, que tinha sido CEO por 20 anos praticamente, e agora está acontecendo novamente com o Bob Chapek. A Disney não é dessas empresas que troca várias vezes o CEO, se acontece algum probleminha eles vão lá e trocam. A Disney teve poucos CEOs, né? Eu acho que somente o Michael Eisner e o Bob Iger aí nos últimos
30 e poucos anos, então eles não querem trocar o Bob Chapek também, né? O sucesso do Disney Plus, o crescimento da Disney, né, nas plataformas digitais também tá ajudando bastante o Bob Chapek, né? Então o Disney Plus tá com mais de 130 milhões de assinantes, o ESPN Plus também tá crescendo bastante, o Hulu é um dos maiores serviços de streaming em território americano a essa altura, então com certeza isso também tá ajudando o Bob Chapek, mesmo que não seja mérito dele, porque foi o próprio Bob Iger que colocou tudo isso em prática. Foi em decorrência das decisões do Bob Iger que o Hulu passou a pertencer à Disney, porque o Bob Iger comprou a Fox, porque eles foram comprando devagarzinho as partes ali do Hulu. Então eu não sei se os serviços de streaming deveriam ajudar o Bob Chapek a continuar no poder, considerando que todos eles foram decisões decorrentes do Bob Iger. Mas de qualquer forma, eu queria citar para vocês e continuar trazendo notícias a respeito desse assunto, porque eu tenho acompanhado desde lá de trás aqui no canal Triplo F. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês, né? Eu vou tentar abordar esse assunto de forma um pouquinho diferente lá no meu canal Guerra dos Streamings também, falando principalmente sobre o resultado dos serviços de streaming, e eu gostaria de saber o que vocês acham a respeito desse assunto. Vocês acham que o Bob Chapek é a escolha ideal? Vocês acham que o Bob Iger errou? Vocês concordam, né, com o ACO da Disney? E como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.